conta juntos. Heidrick Silva, boa noite, Belo. Manda um alô para fiel Mariana, Minas Gerais. Um abraço para Mariana, Minas Gerais. Belo, para mim, atacantes de lado é essencial. O único clube da Série A que não tem um ponta de velocidade. Concordo, e o Dorival também concorda. A prioridade pro Dorival é contratar um ponta, um tal do extremo esquerdo, que é um ponta pela esquerda, que seria o Tales. Mas o Tales não está fazendo bem. Seria o Tales, um jogador de velocidade pela esquerda. O Dorival gosta de jogar com um jogador assim, com um atleta desse jeito, dessa posição. E o Corinthians não tem, porque o Tales não está fazendo direito. Era o Wesley, né, que foi vendido. O Corinthians tinha o Wesley há pouco tempo. Então, o Dorival concorda contigo e o Corinthians vai tentar contratar. Só que o jogador assim é caro, né? É mais difícil contratar um jogador assim do que um zagueiro, por exemplo, que é mais fácil de achar. Então, falei da manifestação dos associados. O Corinthians se manifestou também contra uma decisão do STJD. O STJD, pelos gritos homofóbicos da torcida do Palmeiras na partida contra o Corinthians. Que dia que foi esse jogo? Dia 12 de abril. O derby que foi disputado na Arena Barueri. O STJD multou o Palmeiras em R$20 mil pelo arremesso de um copo, R$20 mil pelo arremesso de um chinelo, R$60 mil pelo arremesso de uma cabeça de galinha, e como foram duas, então R$120 mil, e R$80 mil pelos cantos homofóbicos da torcida contra o Romero. Repito, o Palmeiras foi multado em R$80 mil pelos cantos homofóbicos da torcida contra o Romero. Lembrando que o Corinthians foi punido por cantos homofóbicos. Ó, cadê? O Corinthians foi punido por cantos homofóbicos de sua torcida, com a perda de um mando de jogo contra o Vasco da Gama, quando a torcida fez a mesma coisa. E o Palmeiras já tinha sido punido, sem perda de mando de campo, foram R$20 mil. R$20 mil. No jogo contra o São Paulo em setembro de 24. Então vamos lá. O Corinthians, por cantos homofóbicos de sua torcida, foi punido com mando de campo. O Palmeiras, na primeira vez, R$20 mil, na segunda, 80. Ou seja, o Palmeiras é reincidente. Deveria pegar uma pena maior. E pegou uma pena menor do que a do Corinthians. Então, o Corinthians enviou um pedido à CBF exigindo punições mais severas ao Palmeiras. Eu vou até abrir aqui, que eu tenho o pedido do Corinthians em mãos. Em mãos não, né? No WhatsApp. Prezados presidentes, o Sport Clube Corinthians Paulista, por meio desse expediente, vem manifestar de forma institucional e respeitosa sua profunda preocupação e inconformismo diante da decisão proferida na presente data pela terceira comissão disciplinar, que aplicou pena exclusivamente pecuniária no valor de R$80 mil à Sociedade Esportiva Palmeiras, pela prática de cânticos homofóbicos direcionados ao atleta corintiano Ángel Romero. Embora se reconheça a autonomia decisória das comissões disciplinares e a complexidade que envolve o julgamento de infrações de natureza discriminatória, não é possível ignorar a gravidade do episódio e a reincidência do clube infrator, que é o que eu falei, já tinha sido punido antes. O que, em tese, deveria ensejar sanção mais severa. O Corinthians, como instituição historicamente comprometida com os valores da inclusão, respeito e igualdade, reputa inadequada a aplicação de sanção meramente financeira a um ato de conteúdo abertamente discriminatório. E aí tem outra página. Mais ainda, causa apreensão o fato de que, em decisão recente, essa mesma terceira comissão disciplinar, ao julgar processo análogo, aplicou ao Corinthians a penalidade de perda de mando de campo.
também com fundamento no artigo X aí. Circunstância que acentua a percepção de disparidade na aplicação de norma desportiva, afetando o princípio da isonomia que deve reger o sistema sancionador. Assinado pelo Osmar Stabile, o presidente em exercício do Corinthians, e pelo Leonardo Pantaleão, advogado, ex-diretor jurídico, e que atualmente está dando uma força lá na diretoria jurídica do clube. Então, o Corinthians mandou um ofício reclamando dessa multa do Palmeiras, tá?